e ele falou que vocês estão trabalhando sobre uns aos outros, né? E louvado seja o Senhor, porque Deus ele faz conexão, né? Justamente a palavra que Deus estava gerando no meu coração, né? Quando eu perguntei para Ele esse tema, né? E assim culminou no papel do amor na missão da igreja. Então é sobre isso que eu gostaria de repartir com os irmãos. E como eu sei que a Igreja da Liberdade é uma igreja bereiana, amém? Então, por favor, pega a sua Bíblia aí, vai estar sendo projetado o texto, mas você também vai manter a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar, né, tudo aquilo que estará sendo ministrado no nome de Jesus. Então, como o amor inspira e guia a missão na igreja? Já está funcionando aí, gente? Eu acho que o pointer já está ligado. Foi por mim, foi por vocês. Amém. Bom, então a palavra do Senhor vai dizer para nós aí em Romanos 12, versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amém? Feche teus olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de maneira tão incondicional, Deus, que prepara para nós um momento tão especial como esse culto. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos envolve, que nos enlaça, Senhor, e que nos constrange, porque não merecemos. Somos imerecedores de tamanho favor, de tamanho amor, de tamanha graça, compaixão e misericórdia que o Senhor demonstrou por nós, quando morreu na nossa semelhança naquela cruz. Pai amado, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, dá-nos a sensibilidade do Teu Espírito, Senhor, cala toda voz que não seja o Senhor. Pai, te damos liberdade para a ação do Teu Espírito Santo, pois cremos que o Senhor está conosco, está no meio de nós. Pai amado, que nós possamos perceber, sentir aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos dirigir nesta manhã, Pai. Que isso possa não simplesmente ficar na nossa mente, no nosso intelecto, mas possa permear os nossos dias, porque a palavra do Senhor nos confronta a um posicionamento, a termos transformação diária na nossa vida, a termos ações que vão de acordo com o seu evangelho de amor. Muito obrigado, Senhor. Abra o nosso entendimento agora em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Irmãos, qual que é o contexto da carta, aos Romanos? A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, então, tem duas grandes partes, na divisão da sua estrutura. Nos versículos de 1, até o 11, nós vamos ver doutrina. Então, a carta aos Romanos é a carta mais substancial da Bíblia. É o escrito mais substancial que, de uma forma sistemática, embasa a doutrina cristã. Então, do versículo, capítulo de 1 até 11, nós vamos ver Paulo falando sobre doutrina. E dos capítulos de 12 até o capítulo 16, nós vamos ver Paulo falando sobre a prática. Então, nós vemos claramente ortodoxia e ortopraxia, essas duas grandes divisões aí na carta aos Romanos, Então, esse é o contexto, a gente vê essa transição clara de doutrina para prática. Então, ele ensina e ensina também a maneira de aplicar isso na vida cristã, no dia a dia, ok? Bom, então, Romanos de 1 a 11, doutrina, aqui Paulo ensina o quê? Que nós vamos ver o contexto do texto de Romanos, o desenvolvimento do raciocínio paulino.
né? Ele vai desenvolvendo um raciocínio, uma lógica, para nos levar até onde ele queria, que era a questão da prática. Então ele vai falar sobre o pecado da humanidade, a justificação pela fé, a graça de Deus, salvação em Cristo, o plano de Deus para judeus e gentios. Então a gente vê a construção do raciocínio paulino culminando a como aplicar tudo isso. Então isso nós vemos nos capítulos de 1 a 11. E nos capítulos de 12 a 16, nós vamos ver então Paulo mudando o tom. Ele muda o tom, porque ele vai falar assim para os irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Agora ele muda a circunstância e falando assim: agora que você já ouviu tudo isso, entendeu tudo isso, viva uma vida de um culto racional, uma entrega total. Não é fragmentado, não é parcial, não é um pouco, mas é algo total. Algo de realmente uma vida no altar. Um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então, ele vai ainda e culmina dizendo que essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. Então, o porquê que precisamos viver uma vida prática? Por causa de tudo que ele fez por nós. Então, o apontamento de Paulo para aquilo que ele está começando a destrinchar agora a partir do capítulo 12 é embasar tudo o que ele explicou nos capítulos de 1 a 11 e falando assim: agora, por causa disso que vocês ouviram, vocês precisam agora aplicar na sua vida. O Evangelho sempre nos chama para uma ação. E é uma ação prática, diária, cotidiana, não é um evento. Não é um culto de celebração de um domingo, mas é um culto racional, diário, todos os dias da nossa vida. Amém? Essa é a visão paulina, esse é o desenvolvimento, o raciocínio de Paulo na construção, na carta aos Romanos. Bom, e aqui nós vemos que no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, o pastor está contextualizando até nós chegarmos no nosso texto principal. Nós vamos ver o desenvolvimento do capítulo 12, então. Primeiro nós vemos no versículo 1 e 2, essa base fundamental, dizendo um chamado para transformação. Então nós vemos aqui uma trilogia paulina nesses dois versículos, né? Culto racional, né? Vida no altar, mente transformada, não é verdade? Coração transformado. Então ele faz uma chamada para ter intelecto, consciência, né? Coração e entrega. É a trilogia paulina aqui, né? Realmente consciência, mente, né? Coração e entrega. Então aquilo que eu aprendi aqui, absorve aqui e aplica no meu dia a dia. Então não é uma fé apenas de palavras, não é simplesmente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta nada nós estarmos no nosso culto dominical, né? Aqui adorarmos, erguermos as nossas mãos, se não houver uma adoração genuína, se não houver uma adoração consistente, se não houver prática nos nossos dias daquilo que nós aprendemos. Como vai dizer lá em Tiago, né? Aquele que ouve a palavra e não aplica é semelhante a um homem que quando olha ao seu reflexo ao espelho logo se esquece. A palavra precisa ser praticada, precisa ser aplicada. Então, Paulo dá uma ênfase que não é uma vida dividida entre Deus e o mundo. Porque ele vai dizer no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, através da renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos ver que não é uma divisão, e às vezes nós fazemos isso, distinção. A igreja, ela não existe para si mesma. Ela existe para o mundo. Nós somos transformados, precisamos continuar em um processo contínuo de transformação, a fim de que nós transformemos essa humanidade através do amor genuíno de Cristo que habita em nós e transcende além de nós. Amém? Então, é essa a construção. E é muito interessante porque quando Paulo fala não vos conformeis a transformai-vos, o conceito é de metamorfose. O conceito é de uma mudança radical. E a metamorfose, parece que nós não entendemos ainda nos nossos dias de hoje. Porque a gente se converte a Jesus Cristo e muitas vezes voltamos a rastejar como lagarta. A borboleta, após ela sair do casulo, ela não volta para o casulo. Do casulo ela não volta a rastejar. Ela alça voo.
E muitas vezes, nós no processo da caminhada cristã, parece que não entendemos que o processo de metamorfose agora é para nos fazer voar rumo ao céu, rumo ao encontro com Jesus naquele grande dia. Não é verdade, irmãos? Então é uma entrega completa. A salvação não é um evento, mas é um estilo de vida. Então, quando ele começa a construir agora esse raciocínio no capítulo 12, ele está dizendo, não é um evento. A sua conversão não é um evento único, isolado. Ela é uma construção, ela é um estilo de vida que você decidiu naquele dia continuar vivendo até o dia da consumação da nossa redenção em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, quando ele começa agora, a partir do versículo 3, agora o foco desse capítulo entra no tema da vida que deve acontecer dentro da igreja, uns aos outros. E é interessante que antes de ele começar a falar sobre corpo, sobre a questão dos membros, cada um tem os seus dons, né? O bom funcionamento do corpo de Cristo, ele vai dizer o seguinte: cada um tem agora a sua própria autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus deu. E ele chama assim a cada um seja sincero consigo mesmo, na sua autoavaliação. Ou seja, reconhecer as vulnerabilidades, os acertos, os erros, reconhecer as áreas que está caminhando bem, mas não se acomodar e se contentar com aquilo, mas desejar mais e reconhecer aquilo que precisa crescer. Porque se nós não entendermos isso como o corpo de Cristo, não haverá humildade no corpo de Cristo. Esse negócio de falsa modéstia, irmãos, não é humildade. Não é humildade, é uma falsa humildade. E como corpo perfeitamente ajustados, precisamos entender que todos fazem parte, todos colaboram, ninguém é indispensável. Essa consciência que nós precisamos ter. Poxa, eu toco bateria, mas eu não toco bateria como o pastor Takashi. Ele toca 1000 vezes melhor que eu. Louvado seja Deus. Isso não me gera nenhuma inveja, não me gera nenhum... Mas haja o quê? Uma consciência, uma autoavaliação. Então, como corpo, nós precisamos entender isso, o nosso papel como membros, e isso nós vamos compreender cada vez mais uns aos outros. Então, o relacionamento baseado no amor, ele começa a falar a partir do versículo 9. E do versículo 3 a 8 é a humildade do corpo de Cristo. Então, esse conceito de entendermos que como membros, aquilo que fazemos e o conceito de serviço um ao outro. Existe um propósito para o qual servimos. Ok? Então, Romanos 12 mostra como o Evangelho transforma nossos relacionamentos e que o amor entre os irmãos é evidência de uma vida transformada. O amor que nós temos uns pelos outros é a evidência de uma vida transformada, a maneira como nos amamos. Então, o amor, infelizmente, ele foi banalizado. Durante os muitos anos, principalmente nesse nosso tempo, né, como igreja contemporânea, nós vivemos em um tempo onde a palavra amor, há muito tempo já foi banalizada. Às vezes, amor, a gente tem um conceito muito raso. Na nossa língua portuguesa mesmo, não existe uma definição, a gente tem que dar um adjetivo para definir o tipo do amor. Mas, por exemplo, no grego, quando se fala ágape, nós sabemos identificar qual o amor, né? Então, infelizmente, no nosso tempo, no nosso país, neste século, as pessoas dizem que amam, mas não permanecem. Dizem que se importam, mas não se comprometem. Que amor é esse? Que amor é esse que nós estamos vivendo? Que não há importância e não há comprometimento. Mas a igreja, ela não pode viver esse amor superficial. A igreja não deve viver esse amor superficial, mas sim entender que a nossa missão não é apenas pregar, falar em um púlpito, falar para as pessoas, testemunhar com a nossa boca, mas principalmente demonstrar o testemunho através da prática do amor. Amém? Então, a missão da igreja não é apenas pregar, mas demonstrar, então, o amor de maneira prática. E nós entendemos que, na construção da nossa vida cristã, nós entendemos que o amor tem nome, não é verdade? Qual o nome do amor?
Jesus Cristo. Amém. É o amor encarnado. Ele tem nome, é Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amém. Continuando, um amor sem máscaras, autenticidade e sinceridade entre os irmãos. Então, quando Paulo ele começa agora a destrinchar a sua ideia a referente ao amor, amem as pessoas sem fingimento. Então vamos pensar um pouquinho no que seria um amor superficial e genuíno, né? Característica do amor superficial. O amor superficial destaca a busca por satisfação própria e falta de consciência do outro, gerando relações frágeis. É egoísta, é egocêntrico, não se importa com o bem-estar do próximo, além de uma satisfação, um prazer próprio. Isso é um amor superficial. E quando nós vemos o que é um amor genuíno, ele envolve altruísmo. É um amor que se doa, é um amor que se compromete, é um amor que persevera e fortalece as nossas conexões de maneira profunda. É um amor que nos faz se importar um com o outro. É um amor que nos faz tirar do nosso comodismo, do nosso conforto, para poder servir ao outro, gerar conforto para o outro. É um amor que nos movimenta, que nos move perfeitamente. É esse amor como está aqui nessa parede de vocês, ó, uma engrenagem que é Cristo e tudo girando perfeitamente ao redor da engrenagem central. É esse amor. Esse amor centrado na pessoa de Jesus. E aí quando ele começa o versículo 9, não finjam amar, amem de verdade. Então, não é sorrir, né? Ô irmão, ô irmã. E chega daqui um pouco, está falando por trás do irmão. Não é maledicência. Não é cumprimentar no culto e ignorar durante a semana. Não é você abraçar, cumprimentar aqui, ser alegre e se esquecer que o seu irmão existe durante 7 dias da semana. O nosso encontro, ele tem que ser intencional, assim como a igreja primitiva se reunia. Eles se dedicavam, né, ao ensino da palavra, ao ensino dos apóstolos, se reuniam no templo todos os dias para estarem juntos, mas também se dedicavam ao quê? A se encontrar nas casas, para repartir o pão e as orações. Então, nós precisamos ser intencionais em desenvolver relacionamento fora do ambiente de culto, né, geral, mas termos a busca de culto doméstico também, né, de buscar, né, esse relacionamento. Não é demonstrar afeto só quando nos convém. Irmãos, nós não amamos por afinidade. Se você amar por afinidade, você vai escolher a quem você ama, porque amor é decisão. Nós amamos por graça, porque fomos amados, e eu só posso dar aquilo que eu recebi. Então eu não amo por afinidade, porque se fosse por afinidade nós não entenderíamos o que seria uns aos outros. Porque às vezes não nos relacionamos com todos, somos mais íntimos de alguns, mas o amor que nos move a amar até aquele que eu não gostaria de me relacionar. É esse tipo de amor. É esse o amor. Sabe qual que é esse amor? Esse amor que convida à mesa, como nós cantamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Jesus estava à mesa com 12, com a consciência clara de quem o trairia. E a gente pensa que a traição veio só de Judas. Não, Pedro também o traiu. A grande questão do amor, ter a consciência do relacionamento à mesa, que é vulnerável, é íntimo, é segurança. Você não chama qualquer um para sentar à sua mesa, não é verdade? Mas com a consciência ainda de que você sabia quem o trairia. E com a maior consciência de amar e servir igualmente quem te traiu. É esse amor que nós precisamos ter. Amar igualmente o traidor. E aí entender, ter o discernimento de Cristo. Judas, ele não vai atrás. Ele só fala para ele assim, faz o que tiver que fazer. Mas a Pedro, ele vai a Pedro. E vai no mesmo lugar, ao encontro, no primeiro encontro que ele teve com Pedro. Na pesca.
Então, meus irmãos, amor não é por conveniência, é por convicção. Não amamos por afinidade, mas por graça. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, ó, eu te amo por graça. E de graça, não precisa me pagar nada. É de graça, já foi pago, não é verdade, irmãos? Louvado seja Deus. Deus não se agrada então, irmãos, de um amor encenado, de uma encenação. A igreja não pode viver teatro. Não é encenação o nosso relacionamento. É intencional, é profundo, é verdadeiro, é autêntico, é sincero, mesmo quando custa. Mesmo quando custa. Mesmo quando eu não gostaria. Mas é um amor sincero. Fala, irmão, eu estou machucado com você. Mas eu te amo. Não queria. Mas eu quero também. Porque Jesus me ensinou. É esse amor que não está condicionado ao meu eu. Mas condicionado a Ele. Porque se fosse, irmãos, por nós, ninguém perdoaria. Por isso que o perdão não está condicionado a nós, mas a Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aí sim nós conseguimos amar. Então, nós vemos que o amor faz escolhas. Sim ou não? Porque o amor, ele é decisão. Então, quando Paulo continua falando agora a construção do amor, ainda no versículo 9, ele vai falar o seguinte: odeiem tudo que é mal, apegue-se firmemente ao que é bom. É escolher. Você tem que amar o que é bom e rejeitar aquilo que é mal. Então, o amor bíblico não passa pano no pecado. O amor bíblico não relativiza o erro. O amor bíblico não se cala diante daquilo que destrói, diante daquilo que faz mal. Não se cala. Não se acovarda. Não é esse amor o bíblico. Então, se você achar que amar o seu irmão é ver as coisas acontecendo errado e ficar quietinho, isso não é amor, é desamor. Não é amor. Porque você está sendo um egoísta, está preocupado com... Poxa, se eu for conversar com o irmão, vai ficar um clima chato entre nós. Você não está preocupado com a vida do irmão, está preocupado com a sua vida, com o seu status, de não querer se envolver, de não querer problema. Mas não é esse tipo de amor. Não é esse amor que faz escolhas corretas. O amor que faz escolha correta não se cala diante de uma circunstância dessa. Ele é um amor que mesmo que fale, né, mas ele não abandona quem caiu. Não rejeita quem errou. Não desiste de ninguém. É esse tipo de amor. Então você ir até o seu irmão e confrontá-lo em amor, é falando assim, eu não estou desistindo de você. Eu não desisto de você. Eu caminho com você. Sabe, uma das coisas que me fez voltar para os caminhos do Senhor, foi um irmão de Araçatuba que ia todos os dias na minha casa. Todos os dias ele encostava a moto, colocava o pé na parede. Ô Luiz! E nessa época eu estava feio no mundão. Inclusive eu já estava na cavalaria, dentro da maçonaria. E ele vinha todas as vezes, né, todos os dias, me chamar. E aquilo estava assim, me deixando já... Olha, irmãos, eu estava já irritado com aquilo, sendo até mal educado. Até um dia que minha mãe apontou o dedo na minha cara e falou assim, ai de você, se não for lá e atender bem o Edson. Aí eu vou lá. Fala Edson. Vamos para a igreja todo dia a mesma coisa. De segunda a domingo, de domingo a domingo, segunda a segunda, vamos para a igreja. Eu falei, Edson, eu vou. Só que eu vou te falar uma coisa. Edson, você vê, Rosinha? Você já sabe, né, irmãos? Ele falou assim, vou te fazer um pedido. Eu vou. Só que você vai me fazer uma promessa aqui, que você nunca mais vem em casa para me chamar para ir para a igreja. Ele falou, combinado. Não vou precisar. Você vai vir comigo. Nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Então, é esse amor que está disposto a receber respostas desagradáveis.
Esse amor que não está se importando consigo mesmo, mas com o bem-estar do outro. Como que eu posso me importar comigo sabendo que o outro pode estar caminhando passadas largas para o inferno? É esse amor que Deus deseja de nós. Um amor que faz escolhas corretas. E aí ele continua construindo esse raciocínio. Amar, irmãos, é corrigir com graça. Amar é proteger o outro do pecado. Amar é apontar o caminho certo. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós temos a tendência de ser bocudo, né? De querer falar o amor, mas assim, falar a verdade sem amor. E aí, meus irmãos, a gente perde a oportunidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que até a bênção, sendo dada aos gritos, ela é entendida como maldição. Então nós precisamos tomar cuidado da maneira que falamos. Precisa ser carregada de amor. As pessoas precisam evidenciar que isso é amor e nada além de amor. Então o verdadeiro amor confronta o erro, mas sustenta a pessoa. E quem ama, cuida da alma do outro. Amém? Fala para o irmão assim, irmão, eu cuido da sua alma. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Só que esse amor também, ele não só faz escolhas, mas esse amor se envolve. É o que Paulo continua construindo aqui. Esse amor se envolve, no versículo 10 ele vai dizer, amem-se com amor fraternal. Fraternal, irmãos, não tem como ser fraterno sem envolvimento. É envolvimento. E aí nós vamos ver que ele vai falar até lá no versículo que chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Né? É envolvimento. Você quer ver aonde nós pudemos aplicar esse versículo na íntegra? Talvez como nunca, na pandemia, não é verdade? E como choramos com os que choram. E foi uma coisa muito louca. Porque ao mesmo tempo você chorava, ao mesmo tempo se alegrava que alguns estavam passando da morte para a vida e outros da vida para a morte. Pastoralmente, os pastores caminharam a um triz do burnout. A um triz para poder... Porque era uma questão muito louca lidar com toda essa questão emocional e espiritual das pessoas. Né? Então, chorar com quem chora, celebrar com quem vence, estar presente nas lutas, carregar as cargas juntos. Isso torna leve, como a irmãzinha que estava dirigindo o louvor aqui falou. Né? Como é bom saber que a gente pode compartilhar o coração. Isso é amor. Isso é família. Eu não tenho medo e receios de como você vai achar, como você vai interpretar. Mas há ambiente de acolhimento. Mais do que o achismo, é acolher, é amar. E isso transforma. Às vezes um abraço, um sorriso, um aperto de mão, vale muito mais do que palavras. Consolam muito mais do que palavra. Então, o amor que se envolve é um amor que se importa, participa e exige um entendimento que a igreja, ela é uma família. Quando existe entre nós o entendimento de que somos família, nós sabemos, família há problemas, mas nós continuamos a nos envolver, porque somos corpo, somos família. E ele continua construindo esse versículo 10, dizendo que esse tipo de amor que se envolve é um amor que honra o outro. Precisa honrar. Um amor que honra os outros. Aqui está uma das maiores marcas do reino, colocar o outro acima de si mesmo. Priorizar o outro, preferir dar honra ao outro. E nós vivemos em uma cultura de ego, de competição, de vaidade, de se importar muito com o eu, um contexto secular de antropocentrismo. Nós somos muito antropocêntricos, egocêntricos, somos o eixo de tudo e nos esquecemos que o nosso próximo deveria ser estimado, deveríamos dar honra ao nosso irmão do que querermos honra para nós, né? Então nós vivemos nessa cultura, mas a cultura do reino é diferente. A cultura do reino é totalmente antagônica, totalmente oposta a isso. É outra questão. Honrar sem invejar. No conceito secular, às vezes você dá honra na frente da pessoa. Nossa, cara, nossa, não, daqui a um pouco. Nossa, queria eu ser assim. Nossa, eu que poderia. Aquele amor invejoso. Né?
Então não é isso. No contexto do reino, honra sem invejar, celebra sem competição. Porque se você está se dando bem, eu também estou, porque somos parte do mesmo corpo. Então, se o ministério está fluindo legal, glória a Deus, é o conjunto do corpo todo, faz parte do corpo, então todos celebram. Ninguém inveja, ninguém compete, mas coopera. Não há competição, mas cooperação. Servir sem esperar reconhecimento. Nós não esperamos reconhecimento uns dos outros. Nós não viemos à igreja para ser aveludados. O evangelho nunca foi algodão doce. Na verdade, o evangelho sempre foi tosqueamento. A ovelha vem para ser tosqueada, né? Porque a ovelha é o bichinho mais bobinho da face da terra. Não tem proteção nenhuma. A proteção que ela tem, você fala, nossa, é a lã. É a lã. Entra ela para você ver num lago, num rio, morre afogada. Por causa do peso que ela fica por causa da sua lã. Então, aquilo que teoricamente seria proteção também, é um dos maiores perigos que ela enfrenta. Então, quem entende o amor de Cristo, aprende a valorizar as pessoas. Porque começa a ter o olhar que Jesus teve. Ele valorizou a vida humana. Ele nos amou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Para que nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Amém? Louvado seja Deus. Então o amor, irmãos, é o centro da missão. E nos ajuda a viver uns aos outros e influenciar o mundo. A centralidade da missão é o amor. Não tem como nós vivermos a missão de Deus, do ID, sem carregarmos o que nos move, é o amor. Como nós ouvimos aqui o pessoal do ministério, a gente não pode prosseguir, deixando para trás aquilo que é de mais importante, aquilo que sustenta tudo que nós fazemos, paixão pelo nome de Cristo. Amor por Jesus. Aquilo que sustenta o nosso fazer é amor, porque senão perdemos o propósito pelo qual fazemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então olha o que Jesus vai dizer para nós em João 13, 34 e 35. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Irmãos, o centro da missão é o amor. Jesus tem nos explicado isso aqui no Evangelho de João. A igreja não vai crescer por estratégias humanas. Ela vai crescer por estratégia divina. E a estratégia divina é a manifestação do amor. As diversas formas, a multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta através da igreja. Porque o que nos move, nos impulsiona, é o amor que nos amou. Nisto consiste o amor, não em que amamos a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Amém? Então a igreja não cresce apenas por estratégia, ela cresce quando vive o amor. Vivemos o amor aqui, sim ou não? Amém. Vivemos o amor, sim ou não, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor, vivemos esse amor. Então, o amor não é um detalhe. Não é detalhe, não é uma coisinha, ela é a evidência da missão. O que vai evidenciar a missão é a maneira como nos amamos. E se nos amamos, frutificamos. Aí sim podemos dizer, somos discípulos de Jesus. Se há evidência do amor, haverá frutos. Se há frutos, mostra a nossa autenticidade como discípulos genuínos de Cristo Jesus. Amém? Então, quando a igreja ama, nós vamos ver que os feridos encontram cura, os perdidos encontram acolhimento, os fracos encontram suporte e o mundo vê Jesus em nós. A missão se torna autêntica. Os feridos são curados, os perdidos são acolhidos, os fracos são capacitados para ser fortalecidos e o mundo passa a ver Jesus em nós. A missão começa a caminhar, não por força humana, não por estratégia humana, mas organicamente,
porque a igreja é um organismo vivo do qual é movida, sustentada através de Cristo Jesus, do seu Espírito que está em cada um de nós. Amém, irmãos? Então, o que Romanos 12 nos mostra? Que o amor, ele não é falso. O amor não é passivo. O amor não é superficial e não é egoísta. O amor não é nada disso. Ele é altruísta. O verdadeiro amor, ele é ativo, verdadeiro e transformador. Sem amor, a missão perde o sentido. Sem amor, nós não entenderemos isso. Não entenderemos a missão. Não viveremos a missão. O que Deus deseja para nós. O que Ele espera de nós. Não tem como amarmos o mundo se não nos amarmos aqui dentro. Então, quando você pensa uns aos outros, isso é muito importante. Porque se não vivermos uns aos outros aqui com quem é o mais semelhante, o meu mais próximo aqui, eu não vou conseguir olhar para aqueles de fora como um outro irmão. Não tem como vivermos igreja fora das quatro paredes, se não vivermos isso no relacionamento como nossa família aqui. Não tem como viver esse relacionamento familiar em congregação, se não vivermos isso no nosso relacionamento com o nosso cônjuge e nossos filhos. Não tem como. Não adianta. É um reflexo. Primeiro, meu relacionamento com Deus. Depois, meu relacionamento com meu cônjuge e com meus filhos. Depois, meu relacionamento em igreja. E assim, a minha vida secular em todos os aspectos, em todas as esferas que eu estou inserido. Não tem como. Nós precisamos entender a nossa Jerusalém, para que possamos ir até Judéia, Samaria e confins da terra. Amém, meus irmãos? Então, o amor bíblico, ele é autêntico, promove unidade e é um amor que se compromete e discerne. Entende aquilo que precisa ser feito. Qual o tipo de amor que você tem tido? O convite da palavra é entendermos que esse amor precisa ser intencional. Precisamos ser intensos e precisamos ser profundos no nosso relacionamento com Jesus. E o fruto desse relacionamento é através de uma vida de relacionamento com o Deus eterno. Nosso Deus, ele é relacional. Nós precisamos entender isso. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque grande tem sido o Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta e ao mesmo tempo nos conforta. Que coisa linda, Deus. É entendermos que o Teu Espírito literalmente confronta os nossos pecados, nossos achismos, nossas vãs convicções. E ao mesmo tempo nos conforta, dizendo que eu estou aqui. Eu não vou te deixar sozinho. Obrigado porque podemos sentir no Senhor esse amor autêntico. Um amor que nos envolve, que nos acolhe. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ter experimentado, Deus, esse amor. No dia que o Senhor nos alcançou, e muito mais, daquele evento, entendemos que é o estilo de vida que temos daqui para frente, até o encontro com o Senhor. Não queremos, Deus, retroceder na fé. Não queremos retroceder, Senhor, porque nos tornamos filhos. Há em nós identidade. Cristo nos deu
o DNA do Senhor quando morreu naquela cruz através do seu sangue. Sangue esse que nos lavou, nos purificou, nos justificou, que nos deu livre acesso através de um novo e vivo caminho. Senhor, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes, Pai, ainda podemos achar que esse uns aos outros envolve só esse momento nosso, mas ele é muito maior do que pensamos. Ele é um amor que tem que transcender, é um amor que tem que reverberar para outros lugares, mas é necessário que esse amor seja muito bem vivido aqui entre nós, que não haja entre nós desavenças, que não haja entre nós a falta do amor genuíno. Não permita, Senhor, o amor sem sinceridade, com falsidade. Arranca de nós a máscara, Senhor. E se nós temos algo para conversar com os nossos irmãos, Pai, que assim façamos, Pai, sem nenhum medo. Porque é melhor agradar ao Senhor do que agradar aos homens. E que façamos isso com amor sincero, com humildade. Não provando que eu sou o dono da verdade. Não diz respeito a quem está certo ou quem está errado, mas diz respeito que precisamos de Cristo. Não estamos preocupados com quem está certo e quem está errado, mas estamos preocupados que nós precisamos de Cristo e é necessário ouvir conserto. Quebranta-nos, Deus. Abra o nosso entendimento, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar nossos corações agora, Senhor. Nos convencendo. Somos necessitados do Teu perdão, Senhor. Somos necessitados do Teu amor, Deus. Queremos viver de maneira ainda mais intensa, intencional e profunda uns aos outros, entendendo que o papel do amor na missão de sermos igreja é fundamental, é essencial, sem o qual não podemos cumprir a missão. Perdão, Deus, porque muitas vezes temos falhado, negligenciado. Tenha misericórdia de nós, Pai. O quanto carecemos, Deus, desse amor, para que possamos ser cheios dele e poder dar esse amor, porque recebemos esse amor que veio do Senhor. Nós temos aprendido, Senhor, que todo o amor genuíno do Senhor gera em nós transformação. É necessário de nós uma resposta em direção ao confronto do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, quero convidar o Rosinha para estar tocando um cântico. E para a glória de Deus, fique de pé no seu lugar. Nós recebemos um coração regenerado, um coração transformado, e um coração que é inspirado por Jesus. Acho que os irmãos conseguem projetar esse cântico aí, né? Recebi um novo coração do Pai, corpo e família. Em nome de Jesus, que cantemos esse cântico com entendimento, que esse cântico culmine aquilo que você ouviu e faça você compreender com profundidade aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como é uns pelos outros, em nome de Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar, abençoar o seu irmão, mas orar com o seu irmão, é uns aos outros. Então agora sai do lado do seu cônjuge, vai até outra pessoa que está distante, ó, quem está aqui, vem aqui, ó. Sai da sua comodidade, esse amor que se envolve, esse amor que se move. Então vai até o seu irmão e declare isso com ele, tá? E ora com esse irmão que você chegou do lado aí. Enquanto continuamos a ministrar o louvor, você ora com ele, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus. Como é bom, Senhor, sermos corpo, sermos Aleluia, família, Jesus. Senhor. Sermos Glória ao teu ajustados nome. no Senhor, Pai. O Senhor está nos ajustando através dessa palavra que o Senhor deu para essa igreja, Senhor, uns aos outros, de viver intensamente isto neste ano, de focar neste ano, nessa vida intencional de amor comunitário, de amor congregacional, Senhor, de um se interessar pela vida do outro, de um sair do seu conforto e se mover em direção da vida do outro. Pai, leva-nos, Deus, a esse envolvimento cada vez maior, Senhor. Mas muitas vezes, Pai, não conseguimos nos envolver assim porque o nosso coração necessita ser regenerado. Pai, ajude-nos, ó Deus. Nós queremos ainda agora, Senhor, dar um passo em direção a essa palavra. O Senhor está disposto a regenerar o nosso coração, a tirar toda a mágoa,
a tirar toda angústia, todo medo e receio, e a nos impulsionar a nos movermos no amor. Em nome do Senhor Jesus, você que tem entendido que precisa buscar no Senhor esse coração e quer receber, em nome do Senhor Jesus, regeneração, em nome do Senhor, se mova diante desse altar. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Venha até a frente, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, sem nenhum receio, sem nenhuma vergonha, se mova. Nós queremos orar para a glória de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto Senhor, nós queremos ter no coração, Deus. Queremos, Deus, ter esse coração cheio de paz. Queremos ter um coração abençoador. Eu te abençoo, meu. Queremos ter um coração que compreende o quão preciosa é a comunhão. É a nossa comunhão. Renova em nós, Pai, esse Espírito. Somos corpo, renova em nós esse coração, Senhor. E assim bem ajuste as nossas vidas, Pai, segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu mover, o Teu efetuar, Senhor. Que haja verdade, Senhor, no nosso relacionamento, Senhor. Que o nosso expressar seja a Tua glória, Jesus. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, a Deus, porque o Senhor nos move, o Senhor nos incomoda. Obrigado, Senhor, que haja cada vez mais em nós uma compreensão profunda de que precisamos uns dos outros para expressar plenamente o amor do Senhor. A salvação é individual, mas a expressão do amor, ela é em comunidade, ela é em igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém.